Olá, eu sou Márcia Paravise, da equipe do portal Pro Legislativo aqui de Brasília. E hoje nós estamos aqui na sala de reuniões do Sindifisco, aqui em Brasília, com o Fábio Greck, diretor executivo da agência Entre Linhas, uma das maiores agências de assessoria de imprensa do Brasil. Nós estamos aí numa série de entrevistas aqui do portal Pro Legislativo, onde estamos falando com profissionais sobre a evolução do serviço de comunicação na atualidade, né? Os seus desafios, a importância da comunicação, da opinião pública, né? E a importância da comunicação para que as assessorias de imprensa, dos órgãos públicos, das agências, desperte aí o interesse da imprensa. Fábio Greck, obrigada por nos receber, a equipe aqui do Pro Legislativo. Eu que agradeço. Né? E Fábio, vamos começar então, como era a comunicação, Fábio, das assessorias de imprensa e como é hoje? Bom, primeiramente a gente tem que levar em consideração que o Brasil antes da internet era de um tamanho mínimo, apesar da sua extensão territorial. E hoje, com o advento da internet, sobretudo de 10 anos para cá, é um país pequenininho. E por ser um país pequenininho, evidentemente que a partir do momento que começou a adotar as redes sociais, integrou as redes sociais, a velocidade da internet, o alcance da internet, evidentemente que a comunicação se altera. Então, quer dizer, o cara diz uma coisa hoje, amanhã ele já diz outra. E, além disso também, a internet ela proporcionou a aparição de vários veículos hoje extremamente importantes para a assessoria de comunicação. Antigamente, isso talvez até o começo dos anos 2000, né, até o começo desse século, você tinha geralmente os meios eletrônicos ou eram televisão e rádio ou impresso jornal. Hoje você tem uma quantidade grande de blogs, você tem uma quantidade grande de sites, todos eles com imensa penetração, todos eles com imensa credibilidade, que a gente faz questão de trabalhar exatamente porque eles têm uma velocidade de divulgação do teu material muito mais rápido, né? Muito mais ágil do que os meios de comunicação tradicionais. Então, às vezes, você tem um artigo que você queira publicar, uma nota que você queira passar, que você passa preferencialmente para esses veículos. E é claro que a credibilidade da imprensa impressa, né? Desculpe a má construção da frase, da mesma maneira como o rádio, da mesma maneira como a televisão, continuam sendo absolutamente fundamentais. Uma coisa alicerça a outra, uma coisa acaba dando essa base ao material de internet, ao material eletrônico, via WhatsApp, via Facebook, via sites, via blogs. Continua sendo importantíssima a imprensa tradicional, mas em matéria de velocidade, em matéria de entrada, em matéria de alcance de público, sem dúvida alguma a internet provocou uma verdadeira revolução, uma verdadeira mudança. E para nós que precisamos trabalhar com essa velocidade, às vezes é muito importante você ver a sua nota, você ver o seu release, seu aviso de pauta, publicado numa agência, publicado no blog, publicado num site, exatamente por quê? Porque de repente no dia seguinte já estará velho se for para um veículo desses tradicionais. Então, quer dizer, são coisas que se completam, né? Mas evidentemente que hoje o país ficou pequenininho, tanto que você daqui de Brasília, eu sou acionado de Manaus, sou acionado do Acre, eu sou acionado do Rio Grande do Sul, eu sou acionado, enfim, de todos os cantos eu sou acionado. Isso é ótimo, porque a sua marca também se expande, a sua marca alcança esses estados até então
isolados, até então pouco integrados à vida nacional. Realmente, quando a internet hoje, para assessoria de comunicação, né, e eu estou falando internet no geral, você inclua aí redes sociais, você inclua Facebook, você inclua blogs, você inclua sites, é absolutamente fundamental para o nosso trabalho. Fábio, ou seja, então, não existe, ao contrário talvez do que muita gente pode pensar, não existe uma concorrência entre as redes sociais e, por exemplo, uma agência como a Entre Linhas. De forma alguma, pelo contrário, há uma complementaridade e, sobretudo, se você não estiver preparado para perceber isso, eu acho que você vai ter uma certa dificuldade, né? É fundamental hoje, para mim, como assessor de comunicação aqui do Sindifisco Nacional, e já tendo trabalhado também em outras instituições, é fundamental você trabalhar com com internet hoje. Exatamente por causa disso que eu estava te dizendo. Ela te dá uma velocidade, ela te dá uma colocação mais rápida, ela pauta, ela alerta a imprensa tradicional, ela é absolutamente fundamental. Não dá para a gente abrir mão de forma alguma, Márcia, da internet hoje, ou achar que a internet tenha mais problemas do que soluções. Eu acho que a internet ela traz exatamente o contrário, mais soluções do que eventuais problemas. Que ótimo. E Fábio, os releases ainda são os mesmos de lá? São. Eu acho que nesse aspecto ele não se alterou muito. Eu acho que você continua seguindo uma certa base, né? Os releases, os avisos de pauta, as notas à imprensa, você continua seguindo uma certa lógica, uma certa estrutura que ainda se mantém. Mas que é uma estrutura que você adapta perfeitamente ao que você tem hoje na internet. Você hoje cria um grupo de WhatsApp e manda para todas aquelas pessoas que cobrem ali a sua área, manda por aí. Isso aí dá uma agilidade formidável, sabe? E é claro, você no seu mailing, você pega, distribui aquilo para um universo muito maior, para uma quantidade maior de jornais, de veículos, de jornalistas de todo o país, porque habitualmente esses veículos de WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, como o do Sindifisco Nacional, por exemplo, eu montei um Ascom Assessoria, né? É um grupo um pouco restrito exatamente pelo fato de que quase todos são jornalistas de Brasília. São jornalistas que cobrem a área do Banco Central, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, os setores do funcionalismo. Então, é claro que acaba havendo uma restrição. Mas tem gente de fora também. Agora, é lógico, não invalida o mailing que você alcança de Roraima ao Rio Grande do Sul. Isso uma coisa não invalida a outra. Agora, é lógico, continua com uma certa estrutura, porém, exatamente você vai agregando na sua divulgação esses novos canais de WhatsApp, até mesmo de Facebook, de Twitter, que você já vai tweetando coisa por aí. Então tudo isso te dá... a estrutura se mantém de certa forma. O que te dá... o que diferencia é a amplitude de instrumentos que você hoje tem para fazer a sua divulgação. A confiança das fontes continua sendo importante, Fábio? Continua. É fundamental você ter, até porque, Márcia, eu digo o seguinte, para você ter um bom relacionamento com a imprensa, né, para você ter um bom relacionamento com o jornalista, é preciso que você tenha, antes de mais nada, aqui atrás, um relacionamento de confiança com o seu assessorado. Eu acho que é fundamental que o seu assessorado te escute, discuta com você, trace com você as melhores estratégias, converse com você o que ele quer e o que ele deixa de querer, e você contraponha, e você pondere. Eu acho que isso é fundamental. A partir do momento que você tem essa relação de confiança, aí sim você parte para fora. Aí a questão da fonte, evidentemente, né, lá fora, no trato com a imprensa, no trato com o jornalista, é que você vai ter o seu direcionamento. Porque às vezes é melhor você falar
com um jornalista com determinado perfil do que com outro. Por quê? Porque naquele momento, aquele jornalista com aquele perfil te atende melhor. Então, é fundamental essa credibilidade que primeiro se cria na retaguarda e depois você cria no trato com a imprensa de uma forma geral, né? Então, quer dizer, no fim das contas, você tem aí um triângulo de credibilidade. O cara que está lá fora, o jornalista que está no rádio, na TV, no blog, enfim, ele tem a certeza da informação que você vai passar para ele, né? Você tem a certeza do trabalho que ele vai fazer. Isso eu estou dizendo, Márcia, sem qualquer espécie de direcionamento, sem qualquer espécie de pressão em relação ao jornalista. Na minha atuação como assessor de imprensa, eu não faço nenhuma espécie de pressão, não faço nenhuma espécie de condução. Eu deixo o jornalista absolutamente à vontade para trabalhar no veículo dele, conforme a linha editorial do veículo dele. Absolutamente à vontade. O que eu tenho que fazer é o seguinte: traçar a minha estratégia aqui atrás. Isso é o que eu tenho que fazer, né? Para quando chegarmos ali na frente, eu, o jornalista e o assessorado, né, nós oferecermos um produto que seja interessante para nós, interessante para eles e, no fim das contas, acabe saindo aquele resultado que a gente acredita que seja o resultado mais próximo daquela estratégia que a gente traçou. Então, eu acho, por conta disso, extremamente importante, primeiro, você fazer essa relação de confiança aqui atrás. Volta a insistir nesse ponto. E, a partir do momento que você tem essa relação de confiança aqui atrás, você passa a relação de confiança, essa credibilidade, para o cara que está trabalhando com você, ele da imprensa, você da assessoria, e no fim das contas você tem um triângulo, você tem um ciclo de credibilidade, você tem um ciclo de seriedade. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso o mágico disso tudo. Eu acho que isso é o que realmente acaba por proporcionar à sua entidade, ao seu assessorado, a credibilidade dele como fonte. Né? É esse bom relacionamento. Credibilidade aqui, credibilidade nesse relacionamento, aí você fecha um circuito e no fim das contas todos ganham. Fábio, eu acho que você já praticamente respondeu a próxima, né, outro assunto, outra pergunta, mas eu vou fazer novamente. O que se deve, né, quais são os passos para despertar o interesse da imprensa? Né, Fábio? Porque a gente sabe que assim, muitas vezes, né, o release, enfim, não é lido, né, a gente manda, claro que hoje com o WhatsApp e tal, a coisa fica mais... fica uma relação, acho que mais próxima, né, do jornalista. Mas eu sei, né, que assim, muitas vezes a gente sequer lê, né, os releases. Então, o que fazer, Fábio, para despertar o interesse da imprensa e, enfim, e publicar, né? Primeiramente, eu acho que o assessorado, e aí por isso é que eu disse para você a respeito dessa relação de credibilidade, dessa relação de confiança que você tem que ter com ele, o teu assessorado ele tem que entender o seguinte: nem sempre tudo que ele diz vai ser de interesse da imprensa. Nem sempre. Ele tem que entender isso. Isso aí, é claro que você só cria a partir do momento que há uma relação de confiança entre você e ele. Né? Não só por uma questão financeira, afinal de contas ele está te pagando exatamente para que você faça esse assessoramento, que você diga o melhor caminho, a melhor estratégia, indique a melhor direção. Mas exatamente porque essa construção nunca é uma construção individual, é sempre uma construção conjunta, é você com ele e ele com você. Ele passando para você as necessidades e você ponderando as necessidades, se realmente são reais aquelas necessidades, e a partir daí, vendo o melhor caminho, vendo a melhor direção e fazendo essa construção conjunta. Então, eu acho que a primeira coisa deve ser fazer a pessoa, o assessorado, a instituição que você assessora, a pessoa que você assessora, entender que a imprensa nem sempre tem interesse naquilo.
naquele exato instante. Pode ser que tenha lá na frente, né? O segundo passo que eu acho é o seguinte, e eu acabo de falar, de certa forma, logo nessa minha introdução. Como imprensa é uma obra aberta, ela é uma construção permanente, né? Comunicação é uma construção permanente, não é uma coisa que você aplica uma fórmula e vai te dar um resultado. O que podia ser uma pauta extremamente positiva um ano atrás, hoje pode ser uma pauta negativa até por questões internas, até por questões da instituição que você assessora, até por questões relacionadas ao seu assessorado. Hoje, o que era bom um ano atrás, pode ser que o cara não queira tocar nesse assunto hoje, porque traz um desgaste, existe uma questão política interna que talvez não valha a pena tocar e tal. Então, Márcia, tudo isso é preciso que o assessorado compreenda. Primeiro, você faz uma plantação permanente. Você faz um municiamento permanente da imprensa para questões daquilo que o seu assessorado, a instituição, a pessoa gostaria de ver, né? Como no Sindifisco, por exemplo, nós plantamos ao longo de todos esses anos, e aí eu vou dar um exemplo prático, porque foi assim, nós plantamos a questão da defasagem da tabela do imposto de renda. Então, todo ano, todo começo de janeiro, a gente distribui um estudo que aponta, de acordo com a inflação oficial fechada do ano anterior, enquanto está defasada a tabela do imposto de renda de pessoa física. Esse é um trabalho que é uma verdadeira plantação, porque esse é um trabalho que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo, ao longo de 5, 6 anos. Então, hoje, você já sabe, a imprensa já sabe, que todo mês de janeiro tem esse estudo do Sindifisco. Então, finalzinho de ano, comecinho de janeiro, quando esse estudo ou vai ser divulgado, ou estiver para ser divulgado, você já começa a receber os telefonemas, você já começa a receber os contatos. Porque isso é uma plantação. Agora, foi preciso que eles entendessem aqui que isso não entrou para a pauta da imprensa, não entrou para os assuntos de interesse da imprensa no estalar de dedos. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e hoje é quase que tradicional, né? Então, primeiramente, essa compreensão que nem tudo que você tem para oferecer é de um extremo interesse, e é de um extremo interesse naquele exato instante. Por isso é que eu estou dizendo, comunicação é obra aberta, ela não fecha jamais. Quem achar que para comunicação existe uma fórmula que o cara aplica e vai ter um determinado resultado, eu acho que ele está bem equivocado, né? Então, você faz essa plantação, você vai colocando o seu assessorado como referência em algumas coisas. Agora mesmo, eleição presidencial, os 2 candidatos que concorrem no segundo turno, eles têm propostas para a questão do imposto de renda de pessoa física. Nós fomos chamados a opinar. Por quê? Porque nós somos referência nessa matéria e em outras matérias. E também, aí tem um segundo passo, né? A gente também se expôs, publicamos artigos tratando dessa questão. Então, quer dizer, é um ciclo, né? Você publica um artigo, a imprensa já sabe que você é uma referência, no fim das contas, esse ciclo se fecha. Mas por quê? Exatamente pela compreensão do assessorado de que essa construção é uma construção longa. Para nós, para mim como assessor de comunicação, não interessa, Márcia, algo que seja um balão japonês. Eu solto hoje, cai ali na frente amanhã. Para mim o que interessa é manter um contato permanente com assuntos que temos aqui e que são trazidos
né, daqui de dentro para fora, em vários momentos, não são todos, evidentemente, existem aqueles momentos de baixa e existem os momentos de alta, né? Essa construção, volto a dizer, ela é permanente. Agora, foi preciso que eles entendessem aqui, e eu acho que eles entenderam e lidam muito bem com isso. Exatamente por quê? Porque, para mim, o interessante é o sustentável. Desculpa usar o lugar comum, é o sustentável. É aquilo que você faz hoje e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. É sempre gradativo, é sempre numa intensidade longa, em vez daquela coisa que você pega, joga um assunto para o alto, aquele assunto é coberto pela imprensa naquele momento, e depois você simplesmente volta a estaca zero. Aquilo não se sustentou, você não é fonte, você não é lembrado, você não é conhecido. Por quê? Porque aquilo foi uma vez. Não, para nós, o interessante é isso. Está sempre propondo, está sempre oferecendo. Agora, sempre no longuíssimo prazo. Nunca aquela coisa, vamos jogar hoje, colher amanhã. Não, é essa plantação. Plantação a gente não faz, o cara não coloca a sementinha ali no momento, água ali, o buraco da sementinha, e no dia seguinte ele vem, passa o trator, opa, já colhi. Não, não é assim que funciona. Então, por isso que eu estou dizendo que é de um longuíssimo prazo. E, claro, contando sempre com o entendimento da pessoa ou da instituição que você assessora. Perfeito. Fábio, como buscar novos, né? Acho que um dos desafios também da assessoria de imprensa é isso também, como novos assuntos, novas pautas, né? Enfim, para não ficar na mesmice, né? Enfim. Aí é que entra o trabalho do assessor de comunicação. Se o assessor de comunicação, eu acho que existe uma certa confusão conceitual a respeito do que seja o assessor de comunicação. A gente tem que voltar um pouco no termo assessor. O que é o assessor? É um aconselhamento, é um suporte que você dá, né? O advogado que você contrata, né, uma ação qualquer que você vá mover, é um cara que vai dizer para você o seguinte: olha, nós vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Aquilo ali é um assessoramento. Ponto. O cara está te dando a melhor solução, né? O cara está te dando o caminho que ele acha que seja o mais conveniente, né? E você pode até dizer para ele o seguinte: poxa, doutor, temos que realmente fazer isso? Temos que fazer aquilo outro? Eu preciso chamar essa testemunha? Enfim, isso é um assessoramento. É o cara indicar o caminho para você e você aceitar e ponderar o caminho que está sendo indicado. Eu acho que é essa a função do assessor. Você expor para a pessoa aquilo que o caminho que devia ser seguido. Aí você escuta o outro lado. Beleza, a partir do momento que você forma esse pacote, né, você começa a trazer também coisas de fora, né? Por quê? Porque a função do assessor também é fazer essa leitura de conjuntura, é você fazer essa leitura do ambiente em que você vive, né? Seja você como cidadão, né, ou seja a instituição que você está assessorando. Ninguém está apartado de nada. A gente está incluído hoje no processo eleitoral. Foi como eu disse na resposta que eu dei para você anteriormente. Você tem 2 candidatos à presidência da República propondo alternativas para a tabela do imposto de renda, para a questão do imposto de renda, que afetam as pessoas. Então, se eu não trouxer aquilo para cá, como é que nós vamos dar? Qual é o tratamento que nós vamos dar isso? Vamos dar tratamento via artigo, via release, via nota à imprensa, sabe? E discutir com eles aqui dentro, eu acho que esse assessoramento ele está prejudicado. Então, o assessor é exatamente esse cara também que lê todo esse ambiente, pega as coisas que eventualmente digam respeito àquela pessoa ou àquela instituição com a qual você trabalha, traz para cá, discute, debate, vê se aquilo é do interesse,
ver se aquilo for de interesse, qual é a melhor maneira de tratar, qual é a melhor forma de abordar, e a partir daí tem-se um conceito fechado, e com esse conceito fechado a gente devolve para a sociedade. Devolve para a sociedade por meio de um release, por meio de um artigo, por meio de um contato, por meio de um contato com o jornalista, para oferecer a nossa visão, para oferecer a nossa posição. É assim que a gente faz. Então, eu acho que primeiramente você tem que ter. O que é o assessor? O assessor é o conselheiro, resumidamente. Né? É aquele cara que faz a leitura da conjuntura, faz a leitura das circunstâncias, traz para cá, debate com o teu assessorado, todo mundo digere aquilo junto. Como é que nós vamos tratar disso agora para diante? Vamos tratar dessa maneira? Não vamos tratar? Vamos ficar à parte? Enfim, eu acho que essa leitura é uma leitura fundamental. E eu acho que é a partir da leitura do ambiente em que você vive, no qual todos nós estamos inseridos, né, que você consegue passar as coisas, os assuntos, as visões, as posições das pessoas com as quais você trabalha, para as quais você trabalha. Somente dessa maneira. E é claro que tem questões pontuais, tem questões, né, eventuais discussões que a gente pode sempre contribuir com alguma coisa, da parte de um ponto de vista que ainda não foi tocado, que não foi abordado. Enfim, tem coisas assim, mas de qualquer forma é sempre uma leitura maior, uma leitura da conjuntura, uma leitura do ambiente que você traz para cá, todo mundo faz uma digestão conjunta e a partir dali oferece para a sociedade de volta a dizer, por meio de um release, por meio de um artigo, por meio de uma nota, por meio de um contato com a imprensa direto, no oferecimento de uma posição para um jornalista, do seu assessor, do seu assessorado, enfim, é dessa maneira que eu enxergo esse trabalho e a inserção do seu assessorado, né, nesse ambiente todo. Perfeito, Fábio. Para a gente terminar, claro. Você já falou disso também, Fábio, mas vamos lá. A importância das redes sociais na relação com a opinião pública. Fundamentais. Fundamentais. Eu acho que as redes sociais, vamos vir aqui um pouco agora para a atual eleição. Não dá para fugir disso, pelo menos no meu conceito. A gente já tinha visto na eleição passada uma atuação muito grande das redes sociais. E eu não estou fazendo juízo de valor a respeito da maneira como ela foi utilizada. Né? Mas até então, você não tinha esse elemento, que eu considero um elemento maravilhoso. Eu considero maravilhoso, chamado WhatsApp. Eu acho um elemento formidável. Até porque ele é um elemento sem filtro. Né? Aí você pode dizer o seguinte, mas espera aí, como é que um elemento sem filtro pode ser um elemento positivo para a imprensa, para o jornalista, para o assessor de comunicação? Eu explico. E só fazendo uma interrupção, né, Fábio? Justamente nesse momento onde o WhatsApp está sendo tão criticado, né, por conta das fake news. Tão criticado por conta de fake news. Exatamente porque eu acho que a gente não pode. Aí é uma concepção muito pessoal. Eu acho que a sociedade não pode ter tutelas a respeito, sobretudo, de imprensa, a respeito, sobretudo, de informação. Você não pode tutelar, você não pode dirigir a pessoa. Aí é o meu conceito pessoal. Então, eu quero ter a liberdade para acreditar ou não acreditar naquilo que recebo. Eu tenho recebido, Márcio, uma quantidade infindável de bobagens transmitidas por outras pessoas pela via do WhatsApp. Né? Pessoas que, inadvertidamente ou não, fazem isso nessa divulgação. Mas eu prefiro receber isso e eu fazer esse cotejo, eu dizer isso me interessa, isso não me interessa, do que alguém dizendo o que é que eu tenho que receber. Do que alguém dizendo o que é que eu preciso ler, o que é que eu preciso receber. Tudo isso que eu recebo, e olha que eu recebo uma quantidade de bobagens monumental.
eu dou uma olhada, se aquilo servir de alguma forma, ótimo, beleza. Guardo para mim, minha informação pessoal. Eu não tenho, raramente eu passo coisas adiante, a não ser que eu acho que tenham realmente muita credibilidade, e a menos que eu pressinta ou entenda que aquilo é de relevância. Agora, eu diria para você que 99,9% daquilo que eu recebo é bobagem, cascata, fake news, tudo. Agora sou eu que tenho que fazer esse conceito. Eu que tenho que fazer esse cotejo. Eu que tenho que ter esse conceito. Sabe? Por isso, eu volto lá, voltando, como é que é o WhatsApp para assessoria de comunicação? Formidável. Formidável. Porque ele te dá uma agilidade, você atinge o teu grupo de jornalistas e de pessoas mais próximas, exatamente, mais próximas, você já passa para eles imediatamente aquilo que você quer. Aquilo que você está divulgando, a pauta que você está sugerindo, você já passa para aquela pessoa, para aquele grupo. Por isso é que eu disse para você, lá atrás, quando a gente tratou do release, é claro, o release não mudou muito, o que mudou foi a forma de divulgação. Então eu acho formidável hoje essa grande profusão de grupos de interesse, que você vai agregando pessoas. É o grupo dos jornalistas da Câmara, é o grupo dos jornalistas do Senado, é o grupo dos jornalistas do Palácio do Planalto. Tudo isso, Márcia, é de uma agilidade, isso te dá uma agilidade, te dá uma velocidade, sabe? Que da mesma maneira que você erra, você acerta. Porque aquilo vai se sucedendo, as pessoas vão mudando ao longo da cobertura as suas posições, vão acrescentando coisas. Eu acho formidável o WhatsApp para a divulgação, para a assessoria de comunicação. Eu acho que eu acho uma bênção. Acho uma bênção. Acho um troço que você atinge um grupo próximo rapidamente, né? Você já chega neles. Esse grupo próximo habitualmente é um grupo que já tem um certo uma ligação com a redação, né? Esse grupo já diz assim: alô, redação, é o seguinte, amanhã os auditores fiscais vão fazer tal coisa, ou então semana que vem vai ter um evento assim assado dos auditores fiscais, ou então eles estão aqui pautando um assunto assim assado que pode entrar na pauta tal, na cobertura Y, então eu acho formidável o WhatsApp, formidável. E como receptor de WhatsApp, volto a dizer, eu quero ter o direito de cotejar, de escolher aquilo que me interessa. O que não me interessa, eu jogo fora. O que me interessar, e vem muita coisa boa no meio do lixo, né? No meio da porcariada vem muita coisa boa, né? Eu quero ter essa capacidade de separar o que é pedra e o que é diamante. Eu quero ter isso. Eu não quero que ninguém me diga. Eu não quero que ninguém me tutele. Eu quero ter essa capacidade. E eu acho importante que a sociedade, cada vez mais, busque isso. Eu acho que as pessoas têm que começar, a sociedade de uma maneira geral, tem que começar a fazer esse cotejo. O que ela quer e o que ela deixa de querer. Essa é uma atribuição exclusiva da sociedade, exclusiva do cidadão. Eu não quero ser tutelado de forma alguma. Eu não quero receber, não quero ser direcionado de maneira alguma. Eu quero ter o poder de escolha, né? Por isso é que eu acho o WhatsApp fantástico, exatamente por ele ser sem filtro. Sem filtro, não tem nenhuma espécie de amarra, nada que possa te induzir numa direção ou outra. Acho fantástico. Por quê? Porque ele me dá o poder de escolha. Que nem sempre a imprensa mais tradicional te dá, né? Às vezes você está vendo uma determinada emissora, está vendo um determinado jornal, está tratando com um determinado site, ele tem, beleza, tá certo, ele tem lá a opinião dele, ele tem lá o direcionamento editorial dele. É da sua concordância?
Pode ser que sim, pode ser que não. Ele está induzindo você? Não, ele não está me induzindo. Mas às vezes você, por um pouco de vício, você não muda o canal, você não encerra a sua assinatura daquele jornal e parte para outro e tal. O WhatsApp é legal por causa disso. Ele te dá a possibilidade imediata de escolher o que você quer receber, o que você não quer receber, se você quer receber tudo, se você não quer receber nada, e daquilo que você recebe, o que é bom e o que é ruim. Você forma o seu próprio conceito. Equivocadamente ou não, é uma outra história. Eu acho que a gente não está aqui para julgar os conceitos que as pessoas formam a respeito do que quer que seja. Democracia é isso. Você discorda, eu discordo, a gente senta, conversa, batemos um papo, de repente chegamos a pontos comuns. Ou não, mas você tem o seu conceito, eu tenho o meu, e a gente não briga por isso. Perfeito, Fábio. Tem mais alguma coisa que você queira... Eu agradeço a vocês essa oportunidade, eu acho muito bacana um projeto como esse, eu acho, sobretudo, muito esclarecedor. Eu acho que é sempre legal você bater um papo com quem está do outro lado, você bater um papo com quem está na retaguarda. Às vezes a gente passa... acaba não chegando, acaba não atingindo, ficando restrito a um determinado núcleo, né? E as nossas experiências nós acabamos trocando entre nós, né? Então um projeto como esse, eu acho que ele tem esse condão de pegar essa experiência que eu tenho, que você tem, que o Valmor, que está ali atrás, também tem, né? E passar para pessoas que não fazem parte do nosso núcleo, né? Eu acho que o legal é isso. Eu acho que o legal é quando você pega daqui de dentro e bota lá para fora, para pessoas que acham que comunicação é uma ciência exata, e não é, que comunicação tem fórmulas, e não tem, e que as coisas na comunicação social elas se repetem dia após dia da mesma forma. Sinto informado. É dinâmico, é diferente, e exatamente por causa disso tão excitante. Maravilha, Fábio.